Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar as questões de geografia da prova da FUVEST realizada neste último domingo. Esse vídeo está sendo gravado dia 20 de novembro de 2023. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de responder. A prova da FUVEST, ela apresenta questões muito interessantes, muito bem elaboradas e, sendo assim, até uma prova fácil de ser comentada. Não é uma prova fácil como um todo, mas as questões são bem elaboradas, o que facilita os comentários nas mais diferentes disciplinas. Então, aqui nós temos, para abrir o nosso encontro, essa logo FUVEST 2024 e a análise será feita pelo ordenamento das questões no bloco 5, ok? Então, vamos lá. A primeira questão de geografia identificada é a questão 43, que também ela pode ser analisada pela biologia, ok? O gráfico apresentado mostra as concentrações atmosféricas dos principais gases de efeito estufa até o ano 2000, sendo eles o CO2 quantificado em partes por milhão, ppm, o N2O e CH4, ambos quantificados em partes por bilhão. Em junho de 2022, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, reportou que naquela data os níveis de CO2 na atmosfera encontravam-se em torno de 420 partes por milhão. Esse valor é muito superior à concentração média de aproximadamente 280 partes por milhão existente antes da Revolução Industrial. Lembrando que, normalmente, essa coleta da amostra é feita no vulcão Mauna Loa, lá no arquipélago do Havaí, numa área longe, portanto, dos grandes centros urbanos industriais, onde a influência antrópica através das emissões de gases do efeito estufa é maior, não só em função da maior concentração de indústrias, assim como de veículos automotores e locais que, consequentemente, temos a concentração da queima de combustíveis fósseis, que contribuem, por exemplo, para as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, o CO2. Então, com base nessas informações, em seus conhecimentos, é correto afirmar que, então, aqui nós temos, um gráfico mostrando, a liberação do dióxido de carbono, do metano, CH4, e do óxido nitroso, N2O. Então, vocês podem perceber que nas últimas décadas, ou até mesmo após a primeira Revolução Industrial e principalmente após a segunda Revolução Industrial, nós temos um aumento significativo, ou seja, tivemos um aumento significativo da concentração de determinados gases do efeito estufa na atmosfera. Lembrando que o efeito estufa nada mais é do que a capacidade dos gases que compõem a atmosfera terrestre em reter parte da radiação
infravermelha, que é irradiada pela superfície da Terra. Então, radiação infravermelha, o calor. Então, essa parte da radiação infravermelha é absorvida pelos gases do efeito estufa e devolvida de volta para a superfície do nosso planeta, impedindo dessa forma que a amplitude térmica diária e até mesmo anual sejam excessivamente elevadas no planeta. Então, com base nessas informações e seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, apesar do grande aumento nas quantidades dos 3 principais gases de efeito estufa a partir da Revolução Industrial, seus níveis passaram a estabilizar por volta do ano 2000. Então, essa questão é uma questão de interpretação de gráfico. Então, você já poderia descartar a afirmativa A, uma vez que é notório que o aumento da concentração desses gases foi expressivo a partir da década de 2000. B. A mecanização resultante da Revolução Industrial iniciada no século XVIII causou grandes mudanças nos meios de produção com a utilização de energias renováveis. Ora, a fonte de energia básica da primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral. E quando veio a segunda Revolução Industrial, temos o advento do emprego do petróleo também como fonte de energia, que acabou, inclusive, ultrapassando o carvão mineral na matriz energética mundial. O petróleo e o carvão mineral são, na atualidade, as duas fontes de energia mais utilizadas no mundo. Então, isso aqui está errado, até mesmo porque essas fontes renováveis elas vão se desenvolver num ritmo mais acelerado a partir da terceira revolução industrial. C. O plantio de árvores em grande escala acentua o aquecimento global. Já temos um erro aí, até mesmo porque o reflorestamento é uma das medidas adotadas para poder absorver o CO2 contido na atmosfera, ou parte do CO2 contido na atmosfera, devido à liberação de gases do efeito estufa na atmosfera. É o contrário, né? O processo é exatamente o contrário. D. O aquecimento global é um fenômeno recente, já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes durante sua existência. Claro que não, a Terra já apresentou ao longo da sua história inúmeras eras glaciais e eras interglaciais. Então, tivemos em determinados momentos da história do nosso planeta temperaturas médias até mais elevadas do que a atual. E a era interglacial que nós estamos vivenciando teve início entre 10 a 15 mil anos. Então, e a partir do advento da primeira revolução industrial, quando então o homem passa a lançar na atmosfera de forma crescente gases do efeito estufa, aí nós temos a potencialização do efeito estufa, que é um dos elementos responsáveis pelo aquecimento global, ou o aumento ou a aceleração do ritmo de aumento da temperatura atmosférica em nosso planeta. Então só restou a letra E. O efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial, claro, quando então o homem passa a queimar em larga escala o carvão mineral, cuja queima libera para a atmosfera gases do efeito estufa, devido às atividades humanas emissoras de CO2, que contribuem para o aquecimento global, sendo assim a resposta correta, letra E. Vamos para a próxima questão. Opa, perdão, acabei retornando. Rapaz, está pulando aqui. A questão 44. Vamos confirmar aqui se é 44 mesmo. Rapaz, está pulando aqui. É a 44. Então, industrializar é uma condição de vida. É uma absoluta e imperiosa necessidade. É mesmo um dever de que já não está ao nosso alcance declinar. Nem
que o quiséssemos, não poderíamos sobreviver conservando-nos nação pastoril e agrícola no velho estilo, exportando café e umas poucas matérias-primas. Industrializar um país não é uma obra mágica que possa ser feita sem preparo, ao simples sopro de uma aspiração. É necessário que exista uma mentalidade industrial, um estado de espírito propício ao desenvolvimento. É necessário que existam gerações preparadas para a ação. Então, é um texto publicado por Juscelino Kubitschek. Então, a mentalidade industrial proposta pelo então presidente Juscelino Kubitschek concretiza-se em seu governo 1956-1961 sob a forma, lembrando que o governo JK foi marcado pela criação do Plano de Metas, cujo lema era 50 anos em 5. E um dos objetivos do Plano de Metas foi industrializar o Brasil, modernizar a economia brasileira e promover, de certa forma, uma revolução industrial em nosso país. Lembrando que JK, para isso, promoveu grandes investimentos em infraestrutura de transporte, energia e comunicações e também, através de uma política de incentivos fiscais, atraiu empresas multinacionais para consolidar o processo de industrialização. Essas empresas multinacionais vieram atuar em setores que o capital privado nacional não atuava por falta de tecnologias e recursos financeiros, e também o capital de origem estatal desenvolvido a partir do governo do presidente Getúlio Vargas também não atuava. Sendo assim, o governo do presidente Juscelino Kubitschek criou o chamado tripé econômico, o tripé que constitui toda a base do desenvolvimento industrial brasileiro, constituído pelo capital de origem estatal concentrado em infraestrutura de transporte, energia e comunicações e também nas indústrias de base, o capital privado nacional concentrado nas indústrias de bens de consumo não duráveis, aquelas que requerem menor aporte de capital e menor tecnologia, e o capital privado multinacional, inicialmente, veio para as indústrias de bens de consumo duráveis e também as chamadas indústrias de bens de capital. Então, em cima disso aí, podemos... A mentalidade industrial proposta pelo então presidente Juscelino Kubitschek concretiza-se em seu governo 1956-1961 sob a forma de grandes investimentos na educação básica e na fundação de centros de pesquisas. Não foi aí. Até mesmo porque até hoje o Brasil ele não se destaca como um país no plano internacional provedor do desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico. O Brasil investe até hoje muito pouco em ciência e tecnologia. B. De incentivos à diversificação e mecanização da produção agrícola? Claro que não. Isso aqui contradiz o próprio texto, em que JK fala sobre a necessidade de industrializar o Brasil. C. Da implantação de formas racionais de organização do trabalho. Essas formas organizacionais, modelos organizacionais de produção industrial e de organização do trabalho surgiram fora do Brasil lá no início, final do século XIX, início do século XX, e não foi dentro desse contexto que o Plano de Metas trabalhou. Da ação governamental embasada em concepção nacionalista e trabalhista, isso aí está dentro do contexto do governo do presidente Getúlio Vargas, que fique bem claro. De um projeto desenvolvimentista amparado por incentivos e captação de recursos estrangeiros. Então, JK, ao criar uma política de incentivos fiscais, vai atrair empresas multinacionais e, dentro desse contexto, há de se destacar o setor automotivo.
Então, a resposta correta, letra E. Vamos à próxima questão. Essa questão 44, ela também é uma questão de cunho histórico. Poderia ser respondido também pelo conhecimento da disciplina da história, tá? Observe o mapa da expansão da cafeicultura nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, século XIX e XX, lembrando que o café como lavoura comercial foi introduzido no Rio de Janeiro, de acordo com a história da cafeicultura, no bairro da Tijuca, onde surgiram as primeiras fazendas de café destinadas à produção para o mercado. O café foi introduzido no Brasil como planta ornamental lá no Pará. Lembrando ainda que o café não é nativo do continente americano. O café é uma planta originária da África, da região da Abissínia, onde hoje se localiza a Etiópia. Sobre o papel da cafeicultura na dinâmica territorial dessas áreas, é correto afirmar. Letra A. Iniciada no Vale do Paraíba do Sul, já temos um erro, porque o café ele começa aqui no município do Rio de Janeiro, as primeiras plantações comerciais de café. Entre São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1830, a cafeicultura teve pouco êxito nessa região. Pelo contrário, o Vale do Rio Paraíba do Sul foi uma das áreas em que o ciclo do café se expandiu até que chegasse ao estado de São Paulo. Lembrando mais uma vez que as primeiras fazendas de café se estabelecem no município do Rio de Janeiro, daí as fazendas se espalham em direção ao Vale do Rio Paraíba, do Vale do Rio Paraíba do Sul, o ciclo do café ele marcha em direção ao estado de São Paulo, acompanhando o Vale do Rio Paraíba do Sul, marcha em direção à zona da Mata Mineira e ao sul de Minas, áreas que foram ocupadas no passado por grandes plantações de café. Lembrando ainda que o ciclo do café foi de grande importância para o desenvolvimento do Brasil. Então, teve pouco êxito nessa região pelas dificuldades de cultivo em função do clima frio, outro erro, né? Nós temos aí o clima tropical e o clima tropical de altitude, dependendo, é claro, da área, e da escassez de trabalho escravizado, outro erro da afirmativa. O que não faltou foi mão de obra para as fazendas de café. B. A expansão da produção cafeeira no estado de São Paulo se deu em direção à zona oriental do estado. A zona oriental é ali a vertente da Serra do Mar voltada para o Oceano Atlântico, não é isso? Na década de 1850, em decorrência da infraestrutura de transporte existente na região e da presença do trabalho assalariado. O trabalho assalariado ele só vai ocorrer no transcurso da segunda metade do século XIX, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro para o Brasil. Então, os barões do café tiveram que atrair mão de obra estrangeira, né? Mão de obra inicialmente alemã, posteriormente italiana, espanhóis. Os primeiros trabalhadores assalariados do Brasil, de uma certa forma, foram os espanhóis e italianos que foram trabalhar nas fazendas de café. Então, essa afirmativa também está errada. Letra C. O início da cafeicultura no estado de São Paulo se deu na região oeste. A região oeste é fronteira lá com o Mato Grosso do Sul. Já está errado, né? O café entra em São Paulo pelo Vale do Rio Paraíba do Sul. Na década de 1930, errado, o café chega em São Paulo no século XIX. Em decorrência da expansão da produção no norte do Paraná, outro erro, em decorrência da expansão da produção do Rio de Janeiro, com expansão para o oeste paulista, aproveitando da qualidade do solo. A qualidade do solo, sim, porque é uma área onde nós encontramos a terra roxa. D. A produção cafeeira nos séculos 19 e 20 concentrava-se nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, errado. São Paulo era, e foi durante muito tempo, o maior produtor nacional de café. Hoje o Espírito Santo, por exemplo, se destaca. Até pouco tempo atrás, não sei atualmente, mas até alguns anos atrás, o Espírito Santo era o maior produtor de café. Não naquela época. Com a introdução
de novas variedades altamente produtivas e resistentes ao clima frio dessas regiões. Errado. Clima tropical de altitude, clima tropical onde o café foi cultivado e é cultivado até hoje. Só restou a letra E. Expandindo-se na direção oeste do território paulista, a produção cafeeira impulsionou nos séculos XIX e XX a estruturação econômica do estado de São Paulo, impactando o desenvolvimento da malha ferroviária e portuária, sim. Então, inclusive quando nós estudamos a história do desenvolvimento do transporte ferroviário no Brasil, nós estabelecemos um vínculo muito forte com a cafeicultura, porque boa parte das primeiras ferrovias construídas no Brasil estiveram voltadas para interligar as regiões produtoras de café até os portos do Rio de Janeiro, por exemplo, Angra dos Reis, Paraty, São Sebastião e por aí vai. Então, essa afirmativa está correta, a letra E, lembrando também que a cafeicultura foi responsável pela expansão, desenvolvimento dos portos brasileiros, até mesmo porque durante muito tempo o café foi o principal produto de exportação do Brasil e, aliás, o capital derivado da cafeicultura contribuiu para o desenvolvimento industrial, inclusive do estado de São Paulo, que ainda hoje é o estado mais industrializado do Brasil. Vamos para a próxima questão, questão 47. Modais de transporte em porcentagem do total em diferentes países. Temos aqui um gráfico mostrando, países de grande extensão territorial, Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. E aqui essa questão, logicamente, ela requer do aluno apenas uma interpretação de gráfico e um conhecimento sobre os modais de transporte para que pudesse chegar a uma conclusão óbvia e a resposta correta. A partir dos dados e dos seus conhecimentos, é correto afirmar: letra A, o modal aquaviário, transporte marítimo, transporte fluvial por rios, transporte lacustre e por aí vai. Com menor custo e maior capacidade de carga, predomina em mais da metade dos países representados no gráfico. Predomina em mais da metade? Brasil, Estados Unidos, Austrália, Rússia, Canadá. Canadá até predomina, mas no resto aqui, ó. Brasil, não. Estados Unidos, não. Austrália, não. Rússia, não. Então, descarta. Nos Estados Unidos, em decorrência da baixa necessidade de transporte de carga, já tem um erro. Estados Unidos é a maior potência industrial do mundo, é um dos celeiros agrícolas do mundo. E além de ser um país com mais de 300 milhões de habitantes, um país de dimensões continentais, então já temos o erro logo no início da afirmativa. Predomina o modal rodoviário com menor custo no transporte de pessoas. O modal rodoviário é o transporte de menor custo? É o segundo sistema de transporte mais caro do mundo. Só não é mais caro do que o transporte aéreo. Então, errado. C. Predominante no país o modal aquaviário no Canadá. Predominante no Canadá, correto, até aí tudo bem. Tem alto custo, olha o erro, alto custo não, o transporte aquaviário é o sistema de transporte mais barato existente no mundo. Então já identificamos o erro da afirmativa C. Em decorrência das condições climáticas que mantêm os cursos d'água em todo o país congelados na maior parte do ano, em todo o país, na maior parte do ano, também é um erro. D. Apesar de possuir maior custo, a matriz brasileira, assentada no modal rodoviário, é mais eficiente considerando a capacidade de transporte em grandes quantidades e longos percursos. Transporte rodoviário, ele não é o mais recomendado para longos percursos e transporte de um grande volume de carga, porque é o segundo sistema de transporte mais caro do mundo. Então, a afirmativa está errada. E, mais uma vez, sobrou a letra E. Rapaz, as questões de geografia estão dando tudo letra E, repararam?
A predominância do modal aquaviário na China, vamos ver aqui a China, 51%, correto? Faz parte da estratégia do país de aliar a diminuição dos custos de transporte, correto? A busca de modais menos poluentes, correto? Até mesmo porque nós temos que levar em consideração essa questão da poluição, que a China hoje, sobretudo as províncias orientais, apresentam cidades com qualidade do ar extremamente baixas, até mesmo porque a maior parte da matriz energética chinesa provém da queima do carvão mineral. E o emprego do petróleo dentro da matriz energética chinesa vem crescendo num ritmo bastante acelerado. Então, em função disso, as emissões de gases poluentes na atmosfera acabou se constituindo num grande problema para o governo chinês. A China é hoje o país que mais investe em fontes de energia limpas e renováveis. E esses investimentos se estendem também na área dos transportes, onde eles estão procurando desenvolver esses meios de transporte que possam permitir a redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, também melhorar a qualidade do ar no país. Então, a resposta correta, letra E. Aqui nós temos a questão 62. Os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos propostos pelo geógrafo Aziz Nassib Absaber nos anos 1960 continuam válidos na atualidade. Representam um mapeamento no território brasileiro, na escala zonal, onde foram identificados 6 grandes domínios, além de uma faixa denominada de transição, que sintetizam os elementos do clima, da vegetação, do solo, do relevo e outros atributos presentes na paisagem. Observe as imagens. Primeira imagem aqui, você percebe a presença de cactos, arbustos, bromélias, caatinga. Segunda imagem, você observa uma vegetação arbórea de baixo porte, intercalada com uma vegetação rasteira constituída por ervas e gramíneas, cerrado ou savana. É o nome, cerrado, que é o nome que nós damos à savana no Brasil. E essa terceira imagem observa-se árvores com troncos retilíneos, com uma copa arredondada em cima, que é a araucária, o pinheiro do Paraná. Então, temos aqui o domínio da araucária. Sendo assim, as imagens representam aspectos paisagísticos dos tipos climáticos semiárido, tropical e subtropical presentes, respectivamente, nos seguintes domínios morfoclimáticos. Letra A, caatingas, cerrado e araucárias, resposta correta. Lembrando que o Aziz foi um dos maiores geógrafos da história contemporânea do Brasil. Questão 65. Em fevereiro de 2023 ocorreu uma precipitação pluviométrica extrema no litoral norte de São Paulo, com volume que excedeu os 600 milímetros de chuva em menos de 24 horas. Foi um dos maiores índices pluviométricos já registrados no Brasil para um dia. Essa grande quantidade de chuva provocou muitos deslizamentos de terra, como retratado na imagem. É bom lembrar que o litoral norte de São Paulo, ele é atravessado ali nas suas margens pela Serra do Mar. Essa Serra do Mar se aproxima muito do litoral e ali, até mesmo pelo contorno do litoral brasileiro, nós temos uma incidência de chuvas, principalmente orográficas e convectivas, no período da primavera-verão, lembrando que no outono e no inverno também chove com relativa intensidade naquela região. Mas o período mais chuvoso é a primavera-verão e a primeira metade do outono. Então é uma região, inclusive, que tem um dos maiores índices pluviométricos do Brasil. Ali nós temos, naquela área de São Sebastião, Ubatuba, em determinados pontos, índices pluviométricos anuais que ultrapassam os 4.000 milímetros. E você pega uma topografia tão acidentada e que vem sofrendo
o impacto da ação antrópica responsável pela ocupação desordenada pelo desmatamento, o terreno perde estabilidade. Em dias em que nós temos um volume de chuva bastante expressivo e o terreno, as barreiras escorregam, deslizam e muitas vezes deixando não só um rastro de destruição, como vítimas fatais. Considerando o contexto socioambiental em que esse episódio ocorreu, é correto afirmar: letra A, apesar das altas declividades nas encostas da Serra do Mar, eventos como esse são raros, é errado, bastante comum, já temos um erro aí. Uma vez que os solos profundos, errado, né, você tem uma encosta, a declividade da encosta, o solo está recobrindo a rocha cristalina, o granito, o gneiss. Quanto maior a inclinação do terreno, inclusive, em média, menor será a profundidade do solo. E a vegetação primária dificulta os deslizamentos de terra. Pelo contrário, né? Vegetação primária dificulta aquela vegetação de florestas, né? De fato vão dificultar o deslizamento de terra, mas o solo ali, naquela região, não é um solo profundo. B. No local do deslizamento de terra ocorrerá um processo de sucessão primária e após poucos anos uma floresta madura estará estabelecida. E a reposição da vegetação nessa área, a vegetação primária nessa área, que foi não só afetada pelo deslizamento, levaria um período muito grande, várias décadas, para que ela pudesse ser reposta sem a intervenção humana, é claro. Se a baixa umidade da região, um erro, aquela região é muito úmida, e a indisponibilidade de nutrientes no solo retardarão a instalação de organismos pioneiros. A indisponibilidade de nutrientes, claro que o solo tem os seus nutrientes para manter a vegetação, como os líquens que iniciarão o processo de sucessão nesse local. D. Fenômenos desse tipo são causados por fatores naturais da região, relacionados ao clima, sim, o clima litorâneo úmido, o clima tropical de altitude, dependendo, é claro, da altitude do relevo, a geologia e o relevo, mas são agravados pela ocupação desordenada das encostas, que é o grande problema, o grande fator responsável por esses grandes deslizamentos de terra que ocorrem em determinadas áreas. Que fique bem claro, né, que mesmo em áreas de mata nativa pode ocorrer e ocorre deslizamentos de terra, dependendo, é claro, da intensidade da chuva que cai na região. Então a resposta correta é a letra D. No local do deslizamento de terra, a biomassa vegetal aumentará ao longo da sucessão ecológica. Aumentará ao longo da sucessão ecológica graças ao equilíbrio energético no sistema, em que as taxas de fotossíntese e respiração permanecerão equivalentes. Então aqui também nós temos uma afirmativa errada, até mesmo porque a biomassa vegetal aumentará ao longo da sucessão ecológica? Claro que não, vai diminuir consequentemente. Então essa questão é de cunho biológico e que também pode ser respondida pela geografia. Então pode ser analisada pelo professor de biologia ou professores de biologia dentro de um outro enfoque, e o enfoque dado aqui foi o enfoque geográfico da questão. Essa questão aqui é geográfica, 100% geográfica. Observe as ilustrações. Aqui você pode perceber a abertura de uma grande fenda no solo. A imagem de satélite e a foto retratam fenômeno que aconteceu em Buriticupu, no oeste maranhense, com base nas figuras e seus conhecimentos. Assinale a alternativa correta. Letra A. O fenômeno é caracterizado pela formação de vossorocas. Isso aqui é uma vossoroca, que são grandes fendas que se abrem no solo, em razão do escoamento superficial e subterrâneo da água, em áreas que foram desmatadas, em áreas onde os solos são do tipo argilo-arenosos, vulneráveis ao processo erosivo. Então, até aí tudo certo. Feições erosivas de grandes proporções que podem ser evitadas por meio do controle
do fluxo de águas superficiais e subsuperficiais, através, é claro, né, da implantação de sistemas de drenagem. Então, se você implantar um sistema ou sistemas de drenagem, a probabilidade de formação de uma vossoroca, até mesmo numa área desmatada, diminui substancialmente. Plantio de vegetação, sim, reflorestamento, também vai conter o processo erosivo, evitar a formação de vossorocas. E terraceamento. O terraceamento é aquela técnica que consiste em você, né, construir patamares nas encostas, tá? Esses patamares têm que possuir uma boa rede de drenagem para evitar também deslizamentos de terra, escorregamentos e a formação daquilo que está sendo abordado na questão das vossorocas. Então, a resposta correta, letra A. B. Trata-se de uma feição erosiva ocasionada pelas fortes chuvas que assolam a região, sendo o processo natural que não é afetado pela ação humana. Não é afetado, não. A ação humana é um dos principais fatores, se não o principal fator, que está associado à formação das vossorocas. Porque o homem desmata e, através das técnicas inapropriadas de manejo de solo, o homem acaba contribuindo para que ocorra a aceleração do processo erosivo. Pois é um fenômeno associado à origem de solos e a nascentes de rios. Também está errado isso aí, né? Letra C. O fenômeno caracteriza a formação de vossorocas, correto? Feições erosivas profundas que têm sua origem na ascensão do lençol freático, na subida do lençol freático, claro que não. E no acúmulo de lixo, também fora do contexto. Podem ser evitadas por meio do saneamento básico e da confecção de aterros. Podem ser evitadas através de sistemas de drenagem e plantio de árvores. D. Trata-se de um fenômeno associado a tremores de terra totalmente fora do contexto e fluxos subterrâneos de água. Fluxo subterrâneo causa também a formação de vossorocas, que resultam na feição erosiva chamada de vossoroca, caracterizada por abrir grandes crateras no solo sem haver acúmulo de sedimentos. Sem haver acúmulo de sedimentos. O fenômeno mostra a formação de fluxos de lama na direção da área urbana do município. Isso aqui não mostra o deslizamento de terra, tá? Podem ser visto o desmatamento do seu entorno e arruamento precário em estradas de terra vicinais que causaram o processo erosivo. Não foi esse dentro desse contexto, e sim, logicamente, um processo natural que é potencializado pela ação humana em função da ocupação desordenada do solo, sem um planejamento específico e sem adotar as medidas necessárias para evitar a formação de vossorocas. As vossorocas, quando se abrem nas cidades, elas podem, em poucas semanas, engolir um quarteirão inteiro de rua, causando prejuízo material, prejuízo econômico, desalojando as pessoas, enfim. Então, a resposta correta, letra A. Vamos aqui. Questão 70. Observe o mapa da distribuição da pesca no globo em toneladas por quilômetro quadrado por ano. Baseado em seus conhecimentos sobre correntes marítimas, quentes e frias, em superfície, bem como nos dados representados no mapa, assinale a alternativa correta. Letra A. No hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca são aquelas que margeiam a costa leste. Errado. A costa leste aqui da América do Sul, da África, da Oceania, por exemplo, e até mesmo de parte do sul do continente asiático, são banhadas predominantemente por correntes marinhas ou marítimas quentes. E onde a água do mar é mais aquecida, a taxa de oxigenação é menor, a quantidade de nutrientes na água é menor e, sendo assim, o potencial pesqueiro é mais baixo. Afirmativa errada. Então, aqui fala a costa leste dos continentes americano, africano e asiático, marcadas pela presença de correntes marítimas quentes.
B. No hemisfério norte, as regiões de maior potencial de pesca são registradas na costa leste e oeste do continente americano, margeadas pelas correntes frias do Labrador e do Golfo, respectivamente. O erro aqui está na corrente do Golfo, que passa aqui embaixo. Ó. A corrente do Golfo é uma corrente de água quente. Então, como eu disse anteriormente, se a água do mar está aquecida, menor taxa de oxigenação, menor quantidade de plânctons, menor potencial pesqueiro. Então, afirmativa errada. C. Em todo o globo, as áreas que demarcam as águas internacionais ou alto mar são as mais piscosas, independentemente da presença de correntes marítimas quentes ou frias. São as mais piscosas. A maior concentração de nutrientes se encontra nas águas que recobrem as plataformas continentais, não em áreas muito afastadas do litoral. Então, essa questão independente da presença de correntes marítimas quentes ou frias é um erro, porque se a água está aquecida, aquilo que eu disse, menor quantidade de oxigênio, menor quantidade de nutrientes para os peixes. D. No hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca ocorrem na costa oeste, correto, do continente americano e do continente africano, com a presença, respectivamente, das correntes marítimas de Humboldt e Benguela. A corrente de Humboldt é uma corrente fria que banha aqui o litoral ocidental da América do Sul, e a corrente de Benguela é uma corrente fria que banha o litoral sudoeste do continente africano. Se a água do mar está gelada, está fria, ela tem uma taxa de oxigenação maior e tem uma concentração maior de plânctons, nutrientes, razão pela qual concentram uma maior quantidade de peixes. Resposta correta, letra D. Letra E. As regiões polares apresentam potencial reduzido de pesca em função das dificuldades de acesso, baixa reprodução das espécies nesses locais e presença de correntes marinhas frias. Ora, essa questão está errada, até mesmo porque aquilo que eu disse, águas frias que circundam o mar ou oceano glacial ártico, o mar ou oceano glacial antártico, são águas com grande piscosidade, razão pela qual tem uma grande quantidade de espécies aquáticas, o que atrai também navios pesqueiros dos principais países vinculados à indústria pesqueira para essas regiões. Então, correta. As regiões polares apresentam, na verdade, o potencial reduzido de pesca, porque as regiões polares em si, elas ficam recobertas de gelo. E no caso da Antártida é uma massa continental. Mas ali no entorno é que nós temos o potencial pesqueiro. No entorno, né, dos glaciais do Ártico e das geleiras da Antártida. Aqui nós temos, deu uma pulada aqui, observe o mapa a seguir, né? Nós temos aqui zonas de povoamento curdo, está falando aqui do povo curdo. Sobre o conflito geopolítico em questão, é correto afirmar. O Tratado de Lausanne, é uma localidade que se encontra lá na Suíça, estabeleceu as fronteiras da Turquia moderna, correto? Incluindo a existência de um Estado curdo. Opa! Incluindo a existência de um Estado curdo, não, delimitando as fronteiras atuais da Turquia, após o fim do Império Turco-Otomano, concedendo aos curdos o domínio do território entre as atuais Turquia e Síria. Errado, até mesmo porque há décadas que o governo turco vem reprimindo os curdos que lutam pela criação do Estado do Kurdistão. Errado. B. Os curdos formam uma população estimada em dezenas de milhões de pessoas, entre 30 a 32 milhões, correto? E parte habita uma região montanhosa que se espalha pelos territórios fronteiriços de 5 países: Turquia, Iraque, Síria, Irã e Rússia. A Rússia aqui está errada. Deveria entrar aqui a Armênia e não a Rússia. Então, errado. Falantes de várias línguas, claro, porque os curdos estão em vários países, dentre os quais árabe, curdo, turco e persa, e compostos por diferentes grupos étnicos e religiosos, os curdos são considerados
a maior população apátrida do mundo, ou seja, aquelas pessoas que não têm um estado para viver, ou seja, não tem uma nacionalidade, não tem uma documentação que a identifica dentro da sua nacionalidade curda. Então, está certa a resposta, letra C. Entre os anos de 2013 e 2019, as forças curdas desempenharam um papel central no enfrentamento ao Estado Islâmico na região, correto, o que levou ao reconhecimento do Estado independente do Kurdistão, errado. O Kurdistão continua não existindo até hoje e dificilmente existirá, porque acredito eu que a Turquia, Síria, Iraque, Irã e Armênia não vão ceder parte dos seus territórios, aquelas áreas onde você tem uma maioria da população constituída por curdos, para a criação do Estado do Kurdistão. Letra E. Em 2022 foi aprovada uma resolução no Conselho de Segurança da ONU reconhecendo a independência do Kurdistão. Errado. Não foi aprovada nenhuma resolução na ONU reconhecendo a independência do Kurdistão e definindo suas fronteiras em territórios que pertencem à Síria, Turquia e Iraque. Então a afirmativa também está errada. Resposta correta, letra C. 79. A China enviou ontem navios de guerra e dezenas de caças para Taiwan, em retaliação a uma reunião entre o presidente da ilha, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia, o estado de São Paulo. A reportagem faz alusão ao aumento das tensões geopolíticas entre a China e Taiwan. Sobre esse tema é correto afirmar. Letra A. As tensões iniciaram-se no final da década de 1970 em decorrência das mudanças políticas e econômicas? Claro que não. As tensões não aumentaram em função disso. Lembrando que Taiwan é território chinês. Que Taiwan abrigou os nacionalistas chineses do Kuomintang, que foram derrotados pelos comunistas na Revolução do final da década de 1940. Então, quando os comunistas assumiram o poder, os nacionalistas do Kuomintang se refugiaram em Taiwan e criaram ali um governo, entre aspas, independente do governo da China, da República Popular da China. Então, está errado essa afirmativa. E essas mudanças políticas e econômicas perpetradas pelo presidente Deng Xiaoping, que são as reformas econômicas chinesas que tiveram início em 1976 e que abriu a economia chinesa para os investimentos estrangeiros. Tá? Isso não tem a ver com a questão do aumento, das tensões envolvendo a China e Taiwan, que resultaram na declaração de dependência de Taiwan em relação à China. O governo chinês tem reiterado que qualquer iniciativa do governo de Taipei de proclamar a independência de Taiwan será considerada uma declaração de guerra à China. O governo chinês afirma que Taiwan nada mais é do que uma província rebelde e nós temos que ter o consenso de entender que, de fato, Taiwan é território pertencente à China. B. Iniciadas ainda na primeira metade do século XX, claro, corretíssimo. As tensões entre China e Taiwan aumentaram desde então, em decorrência da presença militar dos Estados Unidos no território taiwanês. Correto? Essa presença militar tem aumentado, assessores militares têm ido para Taiwan, inclusive treinar as tropas de Taiwan, preparando o exército de Taiwan para uma eminente invasão do exército chinês. E isso tem gerado um aumento das tensões na região, lembrando também que os Estados Unidos é um dos principais fornecedores de armas para o governo de Taiwan, o que contraria os interesses geopolíticos chineses na região. A afirmativa 100% correta, letra B. Vamos ver o erro da C. As tensões decorreram do aumento da influência russa sobre o território taiwanês, errado, a influência americana, com foco na exploração do potencial
mercado consumidor, totalmente fora do contexto, considerado estratégico para o aumento das exportações do gás natural russo, totalmente fora de questão. D. Com o apoio soviético, outro erro, Taiwan conseguiu a independência do território chinês. A União Soviética não apoiou isso, até mesmo porque a União Soviética, historicamente, era aliada à China até que ocorresse um ligeiro afastamento entre os dois governos na década de 1960. Mas a União Soviética, inclusive, deu forte apoio à Revolução Comunista Chinesa, forneceu armas, equipamentos, enfim, ajudou a estruturar a economia da China nos primeiros anos da Revolução, enfim. No final da década de Vamos repetir aqui. As tensões decorreram do aumento da influência russa sobre o território taiwanês, com foco na exploração do potencial de mercado consumidor considerado estratégico para o aumento do gás natural russo, isso já tinha analisado. Com o apoio soviético, Taiwan conseguiu independência do território chinês no final da década de 1960. Após o fim da Guerra Fria, tornou-se uma potência tecnológica, o que ampliou os interesses geopolíticos chineses na retomada desse território de fato. A Taiwan hoje é um país tecnologicamente avançado em áreas específicas, principalmente naquelas que envolvem o desenvolvimento de chips, componentes eletrônicos, enfim. Letra E. Taiwan é reconhecido como um país independente pelos Estados Unidos. Errado, os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan e tem emergido na rota dos conflitos entre os governos estadunidense e chinês, o que pode ser interpretado como indício do deslocamento do eixo geopolítico do mundo para o Sudeste Asiático. Então, o erro está, de fato, localizado aqui no início da afirmativa. Vamos para a próxima questão. Deu uma travadinha. Opa. A última questão de geografia dentro dessa prova. A figura mostra dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, sobre a série histórica 1992-2010 e uma projeção 2028 dos 10 países com maior produto interno bruto. Temos aqui, muito bonito esse gráfico, Enfim, sobre esses dados é correto afirmar: entre 2010 e 2028, a Indonésia, que não figurava entre os 10 maiores PIBs, aparecerá no ranking. Opa, vamos ver a Indonésia aqui. Está aqui? Está aqui? Aparece no ranking. Tá? Entre 2010 e 2028, a Indonésia será, caso o FMI esteja correto, a 6ª maior economia do mundo. Em razão da produção agrícola e do extrativismo mineral? Claro que não, Produção agrícola e extrativismo mineral, commodities são produtos de baixo valor agregado, em razão, claro, do crescimento da produção industrial e de outras atividades vinculadas, sobretudo, ao setor terciário. Então, está errado aqui. Enquanto que a Itália sofrerá queda na economia devido à instabilidade política no país. A Itália sofrerá queda devido à instabilidade política no país. Ora, vamos ver aqui a Itália. 1992, a Itália estava aqui como a 5ª maior economia do mundo. 2010, como a 10ª economia. Aqui já não aparece, mas não é a instabilidade política também que está gerando isso. Entre 1992 e 2028, o Brasil apresentou elevação na sua produção e sofrerá declínio no ranking, assim como o Reino Unido, em razão desses países terem declinado de tratados econômicos globais. Afirmativa totalmente errada. Aquele é o Brasil. Brasil 92, 9ª economia do mundo. 2010, 6ª economia do mundo. 2028, 7ª economia do mundo. O Brasil ainda figurará entre as 10 maiores economias do mundo. Claro que os tratados globais são importantes e o Brasil ele tem procurado se transformar numa espécie de global trader, um país de comércio internacional, como forma também de
estimular através das exportações o crescimento da economia brasileira. E a própria, a Inglaterra, sim, tem declinado de alguns acordos, não de todos, mas essa afirmativa no contexto está errada. Letra C. Entre 1992 e 2010, China e Índia apresentaram o crescimento de suas economias em razão do aumento da capacidade produtiva correta, do potencial de consumo interno e da infraestrutura na produção industrial 100% correta. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China agora em 2023. Os dois países têm apresentado taxas de crescimento econômico bastante expressivas, razão pela qual a China passará a ser a maior economia do mundo em 2028, a Índia a terceira maior economia do mundo. Isso se deve também, em parte, aos investimentos em infraestrutura, que constitui o pilar para o desenvolvimento de qualquer país do mundo, a presença dos dois maiores mercados consumidores do mundo, em número quantitativo, A Índia e a China somadas têm quase 40% da população mundial. Então, isso tudo contribui, claro, que além de uma política voltada principalmente, no caso chinês, para o mercado internacional, contribui para essas expressivas taxas de crescimento. Entre 1992 e 2010, Japão e Alemanha sofreram queda e estabilização do seu produto interno bruto. Vamos ver, 92, Japão, segunda economia. 2010, terceira economia, estabilizou. 2028, terceira economia, quarta economia, 2010, aqui é uma projeção que o FMI errou, O Japão ainda hoje é a terceira economia, ainda hoje, e 2028 seria a quarta economia, mas dentro do gráfico estaria estabilizado. A Alemanha também teve essa estabilização, justificada pelo fato de ambos os países serem potências hegemônicas na produção de tecnologia. Claro que não, hegemônicas não, existem tantos outros países que investem em ciência e tecnologia, que rivalizam tanto com a Alemanha, assim como o Japão. Entre 2010 e 2028, Rússia e França terão declínio nas suas economias. 2010, França, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitavo em 2010, nono em 2028. Rússia, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, sexta economia do mundo, em 2010. Em 2028 seria a sétima. Por se encontrarem enfraquecidas por conflitos bélicos, dependência energética e redução populacional em seus países. A França não se encontra em conflito bélico. A Rússia hoje está em conflito bélico. Então a economia russa, nesse exato momento, está enfrentando os efeitos da guerra com a Ucrânia. Isso também deve ser refletido no PIB nos próximos anos. Mas no caso da França, a França não está envolvida com nenhum conflito bélico. Então a resposta correta, letra C. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado dos comentários dessa prova da FUVEST, achei muito interessante. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, que é muito importante para que o YouTube possa entender que esse vídeo está agradando a vocês. No máximo, moçada, hoje, 20 de novembro de 2023, feriado aqui no Rio de Janeiro da Consciência Negra, não é feriado em todo o território nacional, apenas em determinados municípios. Vou desejar a vocês uma boa semana de trabalho, um beijão no coração, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!